Hoje separamos 5 dicas incríveis para você plantar e cuidar da sua Ora Pronobis no vaso, para que ela fique linda e verdinha. Afinal de contas, Ora Pronobis em casa é tudo de bom! Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na nossa casa para mostrar como plantar e cuidar da Ora Pronobis em vaso. Essa planta maravilhosa e rica em ferro, vitaminas, proteínas e várias outras coisas. Portanto, ela não pode faltar na sua mesa, principalmente se você quer levar uma vida saudável, mantendo uma alimentação nutritiva e balanceada. Mas para produzir Ora Pronobis em casa tem alguns segredinhos e eu vou te contar todos neste vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal, pois sem vocês nada disso seria possível. É sério, pessoal, muito obrigado de coração! Para plantar Ora Pronobis em vaso e também no solo, a gente precisa de uma muda de qualidade, feita a partir de uma estaca retirada de uma planta matriz. Existe a possibilidade da gente plantar também o Ora Pronobis via sementes, que vêm dos frutos tipo baga, que se formam ali na planta. No entanto, o plantio por estacas ou mudas é o mais utilizado e a gente acaba fazendo uma clonagem de plantas na nossa casa. Olha só para você ver que chique esse processo. Tira-se lá uma estaca e faz um clone daquela plantinha. Legal, não é? Eu prefiro sempre fazer a muda antes para depois realizar a transferência para o vaso ou solo. Assim, o pegamento é 100%. O nosso vaso tem que ter pelo menos 10 litros de capacidade, olha só. Porque a planta, ela precisa de espaço para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento das suas raízes. E quanto maior for o seu vaso, maior vai ficar o seu Ora Pronobis e a produção dela vai se estender por um longo tempo. Observem que eu plantei ela num balde reutilizado e é importantíssimo fazermos uma boa camada de drenagem no seu fundo para ajudar no escoamento do excesso de água, pois a plantinha de Ora Pronobis ela não tolera solos encharcados. Para isso, fizemos pequenos buraquinhos no fundo do balde usando uma furadeira e colocamos 2 dedos de uma camada de caquinhos de construção que foi em seguida coberta com um pano permeável. A terra de cultivo foi composta por 3 partes de terra da nossa horta e uma parte de esterco de galinha curtido, que após serem misturados foram adicionados ao vaso até preencher, faltando 2 dedos para chegar até a borda. Vocês viram que para fazer o plantio do Ora Pronobis no vaso não tem erro. Seguindo essas dicas que eu dei, a planta crescerá desde que você coloque ela no local com no mínimo 4 horas de sol. Essa minha planta aqui, ó, que ela tá bem bonita, bem verdinha, ela tá com 90 dias que eu fiz o plantio dela. Olha só como que ela tá bonita e já tá crescida. Mas agora, para ela ficar mais bonita ainda, a gente tem que fazer outros cuidados. A próxima dica é com relação à forma certa de fazer a colheita. Quando a sua planta atingir 30 centímetros de altura, já dá para a gente iniciar a colheita das folhas e ramos imaturos, bastando tomar muito cuidado para não se machucar com os espinhos. Eu sempre prefiro utilizar uma tesoura de poda para esse processo, mas se você achar necessário, pode também usar luvas de proteção, pois os espinhos dela ferem e muito a nossa mão. Essas daqui são as folhas muito apreciadas in natura ou refogadas com carne e fica muito bom. Já esses outros são os ramos imaturos, que são muito mais adequados na salada, uma vez que eles são macios e sem espinhos. Geralmente a gente faz uma colheita completa a cada 2 meses. E eu já gosto de colher e podar ao mesmo tempo. Assim sempre a gente vai ter os ramos novos e principalmente essas brotações aqui imaturas, que eu adoro e muito, pois elas são muito mais apreciadas do que a folha. Como eu disse, são macias, gostosas
e muito boas para uma salada. Uma dica muito importante é a forma certa de podar o Ora Pronobis, e esse processo não tem segredo. O nosso objetivo principal é eliminar as brotações baixeiras e deixar a planta com os ramos de crescimento mais verticalizados, ou seja, é desejável que ela fique com um formato assim parecido com uma taça, para ela ficar com uma conformação bonita e não ficar com esses ramos que vão rastejando pelo chão e ficam com as folhas sujas. Daí não dá pra gente estar colhendo eles ficam sujos e também os bichos, os insetos podem estar consumindo essas folhinhas. Lembrando que a poda, além de ajudar na formação da planta, ainda a mantém arejada e com os brotos novos. Dessa forma, o vigor e o crescimento da nossa plantinha de Ora Pronobis aumenta bastante. Então a poda é muito importante. E todas essas folhas e brotos aqui a gente vai utilizar na nossa alimentação. Pois na nossa horta e na nossa casa a gente não deixa perder nada, tudo é utilizado. Inclusive os ramos aqui que são mais duros, que não dá pra gente comer, a gente vai colocar lá na nossa composteira, lá no fundo da horta. A partir de 30 dias da poda, você já pode ir fazendo pequenas colheitas, ou seja, você colhe uma folhinha aqui, outra ali, mas depois de 60 dias você já pode fazer de novo uma colheita dessa daqui farta, generosa, colhendo bastante de folhas dessa forma e brotos também, e aí você já faz junto com essa colheita uma nova poda. No plantio, vocês lembram que a gente utilizou o esterco de galinha curtido? E agora a gente vai utilizar ele novamente para adicioná-lo aqui no nosso vaso de plantio, logo após a nossa poda, porque isso daí vai dar mais nutrientes para que a planta continue o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Como eu sei que muitas pessoas não têm acesso a esterco curtido, vocês podem também utilizar o humus de minhoca ou composto orgânico caseiro, que você mesmo pode fazer com compostagem de restos de alimentos na sua casa. Se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, porque a gente já ensinou aqui no canal. Fazendo a adubação dessa forma que eu estou ensinando, o seu Ora Pronobis sempre vai ficar com as folhas verdinhas e grandes, desde que você siga a próxima dica que eu tenho para dar para vocês, que é fazer o manejo da irrigação da forma correta. A Ora Pronobis é uma planta da família das cactáceas, que é a mesma família dos cactos, e a gente sabe que o cacto e a Ora Pronobis também não gosta de água em excesso. Eles gostam de água na medida certa. Portanto, a irrigação do Ora Pronobis em vaso deve ser feita de 2 a 3 vezes por semana e com pouca água. Observem que a gente não joga água até escorrer pelos buraquinhos lá do fundo do vaso, pois se a gente fizer isso, essa água vai estar levando consigo todos os nutrientes solúveis que a gente colocou com a adubação, como por exemplo, nessa lista aí vai o nitrogênio, o magnésio e também micronutrientes. E aí qual que é o resultado de tudo isso? A sua planta vai ficar com deficiência nutricional, vai ficar com as folhas amarelas e pequenas, e a produtividade, ó, vai cair bastante. Galera, seguindo essas dicas, com certeza você terá Ora Pronobis no vaso por muito tempo. Depois de alguns anos, é lógico que a sua planta vai acabar necessitando de mais espaço, e aí ela vai diminuir o seu vigor e também a sua produção. Mas como eu já mostrei nesse vídeo aqui para vocês, é só você tirar uma nova estaca, fazer uma mudinha na sua casa, e quando essa mudinha estiver pronta, estiver pega ali no seu vasinho, você pega e replanta ela aqui no vaso de Ora Pronobis. Então você vai fazer aquela clonagem na sua casa e vai ter Ora Pronobis na sua casa por um bom tempo, ou seja, para sempre mesmo, né? Sempre você vai ter Ora Pronobis crescendo. Eu tô deixando aqui na descrição, além dos vídeos que eu já indiquei para vocês, eu vou deixar outros vídeos que a gente já publicou sobre essa planta maravilhosa, pois aqui no Plante e Cozinhe o trabalho não para e a gente adora plantar, cultivar e cuidar do nosso Ora Pronobis. Se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, pois para a gente vocês são muito importantes. Um grande abraço do Bruno e da Regi, sucesso no seu cultivo e até o próximo vídeo. Tchau!